Olá a todos, eu sou Diana Kelly, aluna do segundo período de Direito Noturno da FACAP, e estou aqui para apresentar uma atividade da disciplina Introdução ao Estudo de Direito 2, que temos como docente Nadielso França. Eu escolhi o artigo Os sujeitos do performativo jurídico, relendo a dignidade da pessoa humana nos marcos de gênero e raça. Escolhi esse artigo porque tem sido um tema recorrente, porém não temos conhecimento das mudanças e aplicação do direito nesse contexto. A dignidade da pessoa humana está intrínseco à teoria do direito, por se tratar do estudo de conceitos fundamentais e universais, mas também por buscar uma visão sobre a origem, a natureza e o limite. A revista que eu escolhi foi Revista Direito e Praxis, de Qualis A1, e a autora Camila de Magalhães Gomes. O artigo foi recebido em 8 de agosto de 2018 e aceito em 14 de setembro de 2018. Ela é doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, professora de Direito Penal e Processo Penal de Unicelb, coordenadora do projeto de extensão em violência doméstica, PROVID, em Brasília, Distrito Federal. A dignidade da pessoa humana. Eu vou fazer uma breve introdução a respeito dela. Então, a dignidade da pessoa humana, realmente ela nasceu muito antes do direito a concebê-la, do direito consagrar como um princípio fundamental e também como um direito fundamental na história do pensamento filosófico e político da civilização ocidental, mas também com as raízes no pensamento filosófico não ocidental. Essa trajetória passou por uma fase influenciada pela Igreja Católica. A Igreja Católica via a dignidade como uma dádiva divina, o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Então, faria também o homem digno e, portanto, ele seria distinto das demais criaturas. Então, houve um determinado momento no Renascimento italiano, entre os séculos XVI e XVII, os primeiros autores do justnaturalismo racionalista, houve uma espécie de secularização da pessoa humana e dos direitos naturais do homem. Houve uma competição entre o justnaturalismo de inspiração divina cristã e o justnaturalismo de inspiração racionalista. Eu gostaria de adentrar essa apresentação com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no seu artigo 1º diz o seguinte: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação uma às outras com espírito de fraternidade. Então, a dignidade da pessoa humana, ela é um valor moral, espiritual e é inerente à pessoa, ou seja, todo ser humano ele é dotado e precurtiu e constitui o princípio máximo do Estado Democrático de Direito. Então, a pessoa humana, ela possui direitos, ela tem direitos objetivos, tem direitos subjetivos e deveres objetivos. Então, semelhantemente, nós temos na nossa Constituição Federal de 1988, no artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Então, essa atenção dada à dignidade teve uma maior visibilidade logo após os casos de violação, de desrespeito e desconsideração à vida humana e à sua dignidade. Então, ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial e também no regime militar, onde o desrespeito à dignidade da pessoa humana imperava. Depois de todos esses acontecimentos, os homens tentaram proteger a sua dignidade de diversas formas, inclusive possuindo um diploma. Dessa forma, eles passariam a ter um dado valor, sendo considerados detentos de personalidade.
Ainda na Constituição, nós lemos no artigo 5º, no seu caput, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O principal divisor de águas foi um conhecido filósofo alemão, Immanuel Kant, que na sua metafísica dos costumes, ele vinculou a dignidade da pessoa humana definitivamente à razão, à capacidade da pessoa humana para sua autonomia, sua autodeterminação ética nas relações com os demais seres humanos. O Hegel, que também foi um grande expoente do idealismo filosófico alemão, também deu uma importante contribuição para esse conceito. Hegel via que na dignidade humana algo distinto, próprio da pessoa humana, porque, por sua vez, também ele entendia que a dignidade era um conceito próprio da personalidade, que são frutos de uma elaboração constante da própria pessoa no seu espaço social. Então, uma visão, ele tinha uma certa visão relativa sobre a história da cultura da dignidade da pessoa humana. Então, havia uma intersubjetividade que nela estava presente fortemente no pensamento de Hegel e tinha sido resgatado pelos autores como Luhmann e Habermas. Kant, ele diz o seguinte: o homem não é uma coisa, não é, portanto, um objeto passível de ser utilizado como simples meio, mas, pelo contrário, deve ser considerado sempre, em todas as suas ações, como um fim em si mesmo. E Oscar Vieira, ele também cita algo bem interessante. Ele diz: o princípio da dignidade, expresso como imperativo categórico, refere substancialmente à esfera da proteção, enquanto fim em si, e não como meio para a realização de objetos de terceiro. A dignidade afasta os seres humanos de condição de objetos à disposição de direitos da lei. Então, no início, como eu citei, que após a Segunda Guerra Mundial, e também aconteceu durante o regime militar, que o desrespeito à dignidade humana imperava e, consequentemente, eles tentavam obter um título, um diploma, para serem dignos de ter uma personalidade. Eles queriam possuir, queriam ser detentos de personalidade, queriam ter um dado valor possuindo um diploma. Então, com essa mudança de cenário, onde nós nos deparamos com valores morais mais fortalecidos, acaba irradiando uma carga axiológica sobre todo o ordenamento jurídico. E, consequentemente, veio como uma revalorização do direito constitucional, tendo como um dos seus focos de atenção a proteção dos direitos fundamentais, com cuidado especial à dignidade da pessoa humana, este como fundamento de ordem constitucional. Existe um juiz e professor de direito, Ingo Vossarlet, que diz o seguinte: ele diz dessa forma, que a história dos direitos fundamentais é também uma história que desemboca no surgimento do moderno Estado constitucional, cuja essência e razão de ser residem justamente no reconhecimento e na proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais do homem. Então, deste modo, o princípio da dignidade da pessoa humana passa a ser tido como fundamento para o estabelecimento e é reconhecido dos direitos fundamentais e, dessa forma, dá sustentação à aplicação desses direitos. Este recebendo agora especial atenção destes princípios, porque mantém eles com íntima e de fundamentos realizados. Então, Celso Ribeiro e Samantha, eles pontuam da seguinte forma: é, por definição, um mandamento nuclear de um sistema, ou, se preferir, verdadeiro
alicerce dele. Percebemos que isso vale de forma direta ao princípio da dignidade da pessoa humana, porque ele é o fundamento da ordem constitucional de nosso país. E, desse modo, não pode ser violado de qualquer modo. Celso Antônio, ele pontuou da seguinte forma: violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Então, conforme o escalão do princípio violado, porque representa a insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremessível de seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Então, ele fala o seguinte: é a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio violado, porque ele representa uma insurgência contra todo o sistema. Então, violar um princípio desse, violar a dignidade da pessoa humana, é transgredir uma norma. Deste modo, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele passa a demonstrar, e nós vemos que ele não é mais uma simples norma, mas é um valor supremo, e que atrai um conceito de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida. Ronald Dworkin diz o seguinte: que se leve a sério os direitos fundamentais e, essencialmente, se leve a dignidade da pessoa humana a sério. Então, o grande problema hoje é a distância que existe entre o que está escrito e a aplicação. Levar a sério significa que nós devemos ser criteriosos. Então, se todos nós fizermos isso, desde governantes a governados, certamente o Brasil, em pouco tempo, estaria bem melhor do que está hoje. Então, a dignidade humana é algo, não é só uma norma, mas algo que deve ser tratado com a devida atenção e importância, e ter respeito por todo ser humano, independente de raça, etnia. E eu estou deixando um vídeo para a reflexão de vocês. Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir.
Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questionam. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade?